Boa tarde a todos. Tá todo mundo bem? Gostei, tá bem mesmo, não é? Mesmo com a mudança aí, a virada do tempo, tá todo mundo bem, isso é muito bom, não é? Deus manda e a gente obedece. É assim que tem que ser. É sempre uma alegria muito grande para todos nós estarmos aqui na nossa casa de paz e amor. A alegria de ter todos vocês aqui todos os sábados. Muito obrigada a todos. Obrigada pela boa vontade de ajudar a nossa casa de paz e amor. Muito obrigada. E a partir de hoje, é o primeiro sábado do mês, então vamos dar início, vamos retornar a partir de hoje a aplicação dos passes individuais. Lembram? Nós estávamos fazendo o passe coletivo, agora passaremos então ao passe individual, obedecendo todas as normas do protocolo, tá certo? Podem ficar tranquilos, o médium, o trabalhador não vai tocá-lo. O passe não precisa de toque, tá certo? Então, a partir de hoje, então, os passes serão individuais. O uso de máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento, tudo continua normal, tá certo? Até uma segunda ordem da nossa casa. E alguma dúvida que vocês tiverem a respeito desse assunto, pode vir falar conosco, tá bom? E hoje nós temos também a grata satisfação de começarmos o nosso trabalho de uma maneira diferente. Primeiro sábado do mês é o livro. E hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui para falar para nós do livro do mês, Justiça e Amor, a nossa querida Angélica Sobral. Ela que é uma grande trabalhadora da nossa casa, estudiosa, que preparou com carinho, que leu o livro. Ela não só folheou não lá por cima, ela leu, ela estudou o livro. Então ela preparou com todo o carinho esse estudo para nós, desse livro do Raul Teixeira. Então que nós prestemos bastante atenção, porque a Angélica, quando a gente convida, ela se empenha para passar para nós o melhor que ela pode retirar do estudo do livro. Tá certo? Porque a finalidade, ela não vai fazer um resumão do livro para passar. Não. Ela vai pegar um tópico para que estimule em nós a vontade de ler o livro. Isso é que é bacana nesse estudo do livro de todos os meses. Tá bom? Então vamos lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 11, a Lei de Amor, que é o item 8. A leitura do Evangelho é a Vera. A prece inicial, o Márcio vai fazer para nós. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, o Fabrício vai fazer para nós. E hoje, e a prece final é a Sandra Cristina. Então, que nós tenhamos assim esse momento de preparação, essa ligação com a espiritualidade. Que nós possamos, nesses pequenos minutos que são reservados para nós, conseguirmos nos desligar do mundo lá de fora. Foque aqui, no agora, em você. Porque as pessoas têm nos dito que esses momentos que elas estão passando aqui dentro da Casa de Paz e Amor, têm ajudado muito nesse contato com seus mentores, com as percepções que os seus mentores, os guias espirituais estão trazendo. Olha o quanto isso é importante. Esse foco dessa ligação de estar aqui presente. Não deixa seu pensamento voar nas preocupações, nos afazeres que você terá depois do trabalho. Foque aqui, nesses 45 minutos, só para você e para a espiritualidade te ajudar. Tá certo? Que a nossa tarde seja cheia de bênçãos. Que Jesus Cristo está aqui nos amparando junto com os nossos mentores. Muita paz. Boa tarde a todos. Do Evangelho, segundo o Evangelho, a lei de amor. As instruções dos Espíritos. O amor resume
toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido. Só tem sensações, mais instruído e purificado. Tem sentimentos e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor do sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O amor é a verdade. Tudo passará: juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão às evidências dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão, reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti todas as ilusões breves se farão em cinzas, mas se não te arredes do que for bom e nem te afastes do que for justo. As hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, carregado de confiança, de alegria e fé, esperando que o Senhor nos envolva, nos inspire e nos abençoe com a sua presença, trazendo o maior entendimento dessa doutrina que ilumina e abençoa. Que possamos ser merecedores da sua presença. Que tudo transcorra com tranquilidade e paz. É o que nós desejamos. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. É sempre para nós motivo de muita alegria essa oportunidade oferecida pela Angelina e equipe de trazermos o livro tema do mês, para que juntos possamos refletir sobre o seu conteúdo, viajando pelo livro e pelos ensinamentos de Jesus. Então, o livro do mês é Justiça e Amor, psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. São 122 páginas, divididas em 6 capítulos. Com base no livro Céu e Inferno, esclarece o equilíbrio que deve existir entre a justiça e o amor nas relações humanas e que a paz verdadeira só é alcançada na harmonia desses dois sentimentos. Vale lembrar, queridos irmãos, que o Céu e o Inferno é uma das 5 obras básicas da codificação. Seu principal alvo é a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Então, vamos recapitular quais são as obras básicas da codificação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho de Jesus, o Céu e o Inferno e a Gênese. Fica aí o convite, porque é tão importante o estudo, é tão importante a leitura edificante. Mesmo que já tenham lido esse livro há muitos anos, hoje nós já temos outra bagagem, outra compreensão. Então, é muito importante ler e reler as obras de Kardec.
Então, objetivando demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele desfrutará no mundo espiritual como consequência dos seus próprios atos. Então, vamos aqui falar um pouco de Raul Teixeira. José Raul Teixeira é natural da cidade de Niterói, nasceu no dia 7 de outubro de 1949, é licenciado em Física, mestre e doutor em Educação, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense e um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade, localizada na cidade de Niterói. Essa instituição mantém uma obra de assistência social espírita denominada Remanso Fraterno, que atende crianças e famílias carentes. É um dos oradores mais requisitados no Brasil e no exterior. Psicografou diversas obras ditadas por vários espíritos, mais ou menos em torno de 28 já publicados. E desses livros, alguns já foram traduzidos para o espanhol, o inglês e o italiano. Em 2011, ao viajar para os Estados Unidos para fazer uma palestra, ele sofreu um AVC, ficando impossibilitado de proferir palestras por um período. Sua afinidade com Francisco de Assis. Desde a infância, Raul era apaixonado por Francisco de Assis. Em comunicação mediúnica, soube que já pertencera à Ordem dos Franciscanos. Assim, o seu orientador espiritual, Camilo, também se apresenta como franciscano. E numa entrevista de Raul Teixeira, dada à Federação Espírita do Paraná em 2020, Raul Teixeira nos esclarece: depois de tantos anos de trabalho no bem, foi permitido ao Espírito Camilo, que é o livro de hoje, informar quem foi em anteriores existências. Camilo foi muito amigo de Francisco de Assis. Então, é muito importante esse elo de ligação, é muito importante nós estarmos atentos quem é o espírito, quem psicografou, qual é a sua história. Como definir a justiça? Vamos ao livro. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Está lá na pergunta 875 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos dois conceitos de justiça: a lei natural e a lei humana. A primeira é eterna, imutável, sábia e justa. A segunda é feita segundo os interesses dos homens, seus costumes, seu caráter, estabelecendo direitos que podem variar com o progresso moral e intelectual. E agora nós vamos viajar por algumas páginas desse livro. Há uma importante orientação que merece maiores reflexões. Está lá no capítulo 1 do livro, Enfoques de Pena. Então, diz o Espírito Camilo: não foi sem razão que o celeste guia propôs ao homem do mundo que a sua justiça deveria ser maior do que a dos fariseus e escribas, a fim de que a paz do reino dos céus lhe visitasse o íntimo. Fica aí uma observação para estudarmos, porque o tempo não nos possibilita explicar as seitas que compunham o judaísmo. Então, é muito importante nós entendermos, isso tem até no prefácio do Evangelho. Então, a justiça dos escribas e dos fariseus, referida por Jesus, era a aplicação da lei de Moisés, que pregava olho por olho, dente por dente. Não leva o desaforo para casa. Parece que a gente não escuta quase isso, não é? Ah, pisou no meu dedinho de estimação, tem o retorno. A moral ensinada por Moisés àquela época era própria ao povo daquela época, como dissemos, de senso moral pouco desenvolvido. Então, só a ideia de um Deus punitivo podia impressionar. E Jesus?
Com Jesus, o homem do mundo recebeu o quê? O código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus esclarecia que o amor cobre a multidão. Jesus, com sua autoridade e seu amor, veio inaugurar uma nova era da humanidade, a era da misericórdia, que é exatamente a associação da justiça com o amor. Jamais, queridos irmãos, um juiz humano entenderá de fato as reais motivações que levam uma criatura a cometer um desatino. Todas as respostas que temos nesse sentido são as respostas exteriores àquilo que a gente pode ver. Foi a pobreza? Foi a fome? Foi o desemprego? Foi o desespero? Mas as razões profundas, a bagagem que esse espírito traz, as marcas que essa alma carrega em si, nenhum juiz humano consegue ver. Não só o juiz, nós também andamos com o dedo em riste, julgando, prejulgando, dando a sentença, sem saber o porquê aquilo foi cometido. Então, muitas vezes, quando as criaturas pedem justiça, estão, na verdade, clamando por vingança. Porque toda justiça que age fora das bases do amor se torna crueldade. A justiça sem amor é uma vingança social. Para nós refletirmos profundamente sobre cada palavra dessas colocações. Continuando ainda, folheando as páginas do livro, nós vamos falar agora sobre o progresso das leis humanas, que Camilo fala no capítulo 2. Ele diz o seguinte: pouco a pouco, ao longo dos incontáveis séculos, os indivíduos com responsabilidades legislativas vão fazendo-se mais sensíveis aos reclamos da fraternidade, da educação e do trabalho, ajustando os códigos terrestres à lei do amor, uma vez que qualquer justiça que tenta se expressar longe do amor e da verdade não passará de vingança. A doutrina espírita nos ensina que existe uma lógica para a vida e que cada um colhe aquilo que planta. Jamais alguém sofrerá pelo erro que não cometeu, do mesmo modo que ninguém será recompensado pelo bem que não realizou, dentro da lei de causa e efeito. Plantamos o que queremos, mas iremos colher exatamente aquilo que plantamos. A misericórdia divina está aí, para nos dar sempre oportunidades de refazermos os nossos equívocos. Ao afirmar que a cada um será dado conforme suas obras, Jesus estabelecia a grandiosidade da lei de retorno. Como explicar, queridos irmãos, os mecanismos da justiça divina sem a dádiva da reencarnação, ante a tão gritantes diferenças sociais, físicas, intelectuais entre os homens? Vejam essa história que trouxemos para essa tarde, falando sobre a justiça divina. É altamente esclarecedora. E, através da história, nós gravamos profundamente o tema da tarde. Essa história nós tiramos do livro Contos e Apólogos, Irmão X. Irmão X é o pseudônimo adotado por Humberto de Campos por razões de direitos autorais. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à história. 4 operários solteiros, quase todos da mesma idade, compareceram ao Tribunal de Justiça de cima,
depois do desencarne num acidente. Excelentes rapazes, aniquilados pela morte, com as mesmas homenagens sociais e domésticas. Na vida espiritual, contudo, mostravam-se diferentes entre si, reclamando variados estudos e diversa apreciação. Tomando cada qual em radiações específicas, foram conduzidos ao juiz que examinara seus processos durante alguns dias atenciosamente. O juiz convidou um a lhe escutarem as determinações em nome do direito universal. Ao primeiro, cercado de pontos escuros, porque, na verdade, não existe verniz ao chegarmos ao plano espiritual. Somos o que somos. Então, ao primeiro, cercado de pontos escuros, o afetuoso julgador disse: de tuas notas transparecem os pesados compromissos que assumiste, utilizando teus recursos de trabalho para fins inconfessáveis. Há viúvas e órfãos chorando no mundo, guardando amargas recordações de tua influência. E porque o interpelado perguntasse quanto ao futuro que o aguardava, o árbitro amigo observou: volta à paisagem onde viveste e recomece a luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicaste. Aproximou-se então o segundo, que se movimentava sob radiações cinzentas, e ouviu as seguintes considerações: revelam os apontamentos a teu respeito que prejudicou a fábrica onde trabalhava. E, percebendo as interrogações mentais, acrescentou: torna teu antigo núcleo de serviço e auxilia os companheiros e as máquinas que exploraste em mau sentido. É indispensável resgatar o débito junto deles em atividade assistencial. Ao terceiro, que se aproximou e destoava dos anteriores, pelo aspecto com que se apresentava, disse o juiz generoso: as informações de tua romagem no planeta terrestre explicam que demonstraste de louvável correção no proceder. Não te valesse das tuas possibilidades de serviço para prejudicar os semelhantes. Não traísse as próprias obrigações e somente recebeste do mundo aquilo que te era realmente devido. A tua consciência está quite com a lei. Podes escolher o teu novo tipo de experiência, mas ainda na terra, onde precisas continuar no curso da tua própria sublimação. Em seguida, surgiu o último. Vinha cercado de um grande esplendor. O juiz inclinou-se diante dele e informou: meu amigo, a colheita da tua sementeira confere-te a elevação. Serviços mais nobres esperam-te mais alto. O trabalhador humilde, como que desejoso de ocultar a luz que o coroava, afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão nos braços de velhos amigos que o cercavam, contentes, e em razão das perguntas a explodirem nos colegas despeitados, que asseveravam nele conhecer um simples homem de trabalho, o julgador esclareceu persuasivo e bondoso: o irmão promovido é um herói anônimo da renúncia. Nunca impôs qualquer prejuízo a alguém. Sempre respeitou a oficina que se honrava com a sua colaboração. E não se limitou a ser correto para com os deveres, através dos quais conquistava o que lhe era necessário à vida. Trabalhava para o bem de todos. Soube ser delicado nas situações mais difíceis. Suportava o fígado enfermo dos colegas. Inspirava confiança. Distribuía estímulos e entusiasmo. Sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações seguiram-no além da morte, oferecendo-lhe preces, alegrias e bênçãos. Queridos irmãos, a lei divina jamais se engana.
E porque o julgamento fora satisfatoriamente liquidado, o Tribunal da Justiça Divina encerrou a sessão. Ainda no capítulo 2, item 7, diz Camilo: vale salientar que as leis de Deus, na sua feição de justiça, envolvem todas as criaturas, sem nenhuma exceção. E quem hoje erra e não é apanhado nas malhas das leis terrestres, jamais estará ileso de responder perante as leis da consciência, hoje, amanhã, nesta ou noutra existência corporal. Finalizando, as leis de Deus que são de perfeita justiça e de perfeito amor permanecerão sobrepondo-se ao tempo e às criaturas. Nelas não há privilégios nem concessões indevidas. Pode mudar, por favor? Dia chegará em que, amadurecidos, os homens se unirão como irmãos verdadeiros, encontrando a violência somente nos compêndios. Olha, queridos irmãos, nós sabemos que estamos num planeta de provas e de expiações, e estamos caminhando, estamos evoluindo. Então, um dia, amadurecidos, nós vamos encontrar essa violência somente nos compêndios, nas enciclopédias de história, que revelarão um tempo tormentoso vivido pela humanidade e que então estará bem distante do mundo venturoso da nova era e que nos aguarda. Está lá na Gênese: as palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiros em todos os tempos. Será eterno o seu código moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem a seu destino eterno. Jesus nos deixou... Pode mudar, por favor? Isso. Jesus nos deixou o roteiro para o crescimento espiritual. Nas brilhantes páginas do seu Evangelho, encontramos a pauta feliz das bem-aventuranças, em cujo corpo ele enfoca toda a questão da justiça na terra. O Evangelho de Jesus é o livro da vida, o companheiro ideal, o amigo de todos os momentos. Quem com ele se identifica, vive e trabalha com Jesus, silencia e fala com Jesus, mas, sobretudo, ama, perdoa e serve com Jesus, hoje, amanhã e sempre. Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Essa é uma frase de Emmanuel. Então, queridos irmãos, esse livro nos abre a oportunidade, um leque de reflexão sobre esses momentos que nós estamos vivendo. E que nós, apesar de muitas vezes achamos que estamos regredindo, nós não regredimos. Nós estamos, sim, paulatinamente evoluindo. E temos que ter a consciência que tudo depende de nós. Então, fica aí o convite para nós analisarmos, fazermos um balanço das nossas atividades, dos nossos pensamentos, nos reformularmos, porque o Cristo está sempre a bater a porta do nosso coração. Nós que temos que abrir essa porta, porque essa porta só abre de dentro para fora. E que Jesus nos abençoe. Agora vamos procurar acerenar os nossos corações, já envolvidos nessa onda maravilhosa de amor que essas palavras nos trouxeram, palavras de esperança, de renovação, de fé,
que nos exorta a praticar o bem, aos bons pensamentos, a nos ligarmos às melhores energias, às melhores vibrações. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, deixar as nossas preocupações e angústias por alguns minutos de lado, para podermos nos concentrar nas vibrações de amor que a espiritualidade aqui já trouxe. E assim, envolvidos neste amor maravilhoso que aqui se fez, vamos agora imaginar o nosso planeta, a nossa morada, que nos acolhe e nos recebe, a nossa terra, envolvida do alto por uma luz clara, que vai asserenando a atmosfera terrestre, que vai dissipando as energias mais pesadas e densas, que vai agora eliminando as fraquezas humanas, a falta de fé, de confiança, as inseguranças que muitas vezes sentimos, os nossos instintos que muitas vezes nos levam a tomar decisões ruins e ter comportamentos dos quais nos arrependemos. Tudo isso vai sendo dissipado e varrido por esta onda, por esta luz maravilhosa que ilumina todo o nosso globo, que vai passando por todos os países, eliminando os conflitos, apaziguando os países em guerra, iluminando as mentes dos governantes, dos líderes, colocando em seus corações a lembrança do que assumiram quando aqui encarnaram, de promover a paz e o progresso. Passando pelos países que infelizmente a miséria e a fome ainda predominam, colocando esperança nos corações das pessoas e também despertando a solidariedade para que aqueles que podem possam estender as mãos àquele que necessita. E assim nós vamos agora pedir pelo Brasil, o nosso país, a pátria do Evangelho, para que o nosso país esteja unido em amor, em luz, para que haja progresso espiritual e para que sejamos referência em paz e amor, unindo os nossos líderes, conclamando todos a responsabilidade de decisões que sejam para o bem das pessoas, iluminando os corações de todos. Chegando agora aos hospitais, levando as nossas melhores energias, aquilo que temos de mais sincero nos nossos corações, para que os médicos e enfermeiras, tanto os do espaço quanto os da terra, possam juntos levar a cura, o alívio da dor àquele que precisa e merece. Pedindo pelos nossos amigos moradores de rua que infelizmente ainda precisam passar por esta prova, que eles não sejam invisíveis aos nossos olhos e possam despertar em nós a vontade de fazer o bem. Vamos pedir pelos lares da terra, os lares em desarmonia, que os conflitos sejam dissipados por essa luz que leva amor, que leva paz, que dissipa as vaidades e o orgulho e coloca uma fraternidade para dentro dos lares. Finalmente nós vamos pedir que essa luz ilumine as crianças nos orfanatos que aguardam por um lar, que a esperança continue em seus corações, que o amor leve o lar que eles tanto aguardam e precisam, e também os idosos nos asilos, no final de suas encarnações, que sejam acolhidos em amor, em paz, em luz, e que esta onda envolva todos nós aqui de volta na casa de paz e amor, invada os nossos corações
dissipe as nossas dores e nos traga esperança e fé. E assim, nesta luz maravilhosa que aqui experimentamos, nós vamos acompanhar os nossos irmãos médiuns na aplicação dos passes da nossa tarde. Esta tarefa amorável em que os médiuns se preparam para aqui estar, doando em amor o melhor de si para todos nós. E vamos agora, de olhos fechados, experimentando essa sensação maravilhosa de doação de energia, imaginar uma luz que nos envolve no alto da nossa cabeça, do nosso coronário, e vai nos envolvendo, ampliando a nossa consciência e a nossa ligação com o mais alto, nos trazendo luz, paz e envolvendo a todas as nossas células, passando pelo nosso frontal, na nossa testa, trazendo-nos as melhores intuições e pensamentos, clareando as nossas decisões, dissipando os pensamentos menos felizes que às vezes nos deixamos envolver. Continuando, essa luz vai descendo e chega no nosso laríngeo, na nossa garganta, limpando a nossa fala, harmonizando e curando os órgãos da nossa garganta, que as nossas palavras sejam humildes, que promovam a paz e sejam palavras de amor. Descendo mais, chegando no nosso estômago, nos nossos órgãos digestivos, essa luz vai curando os nossos órgãos, vai chegando no nosso gástrico, onde processamos as nossas emoções, que essas emoções estejam em paz. No nosso cardíaco, essa luz rosa, no nosso coração, no centro das nossas emoções, vai equilibrando e levando amor, e que esse amor se expanda nos nossos lares e a todos à nossa volta, em energias de luz. Passando pelo nosso genésico, no centro da nossa vida, nos nossos órgãos sexuais, que essas energias também estejam em equilíbrio, que tudo esteja em equilíbrio com a atmosfera de luz e amor que aqui se faz. Por fim, chegando no nosso básico, na base da nossa coluna, as energias que nos mantêm em pé e nos sustentam, nos ligam à Mãe Terra, que este chakra também esteja em luz e iluminado, nos sustentando, nos fortalecendo, nos dando energias para que possamos continuar na nossa jornada evolutiva na Terra. Assim temos todo o nosso corpo espiritual e físico harmonizado e em luz. E vamos agora pensar nas nossas águas. Imaginar com os olhos fechados as matas, os rios, os minerais, os irmãos espirituais da natureza, químicos e biólogos que fazem uma corrente fluídica a envolver as nossas garrafas de água, a água das nossas casas, água dos hospitais, fluidificando, e que ao bebermos essas águas possamos estar verdadeiramente tomando um remédio, um lenitivo espiritual que nos fortalecerá no nosso dia a dia. Dessa forma, nós agradecemos por mais um sábado iluminado de amor, pelos irmãos espirituais que acompanharam o nosso trabalho e assim fizeram essa corrente maravilhosa. E vamos caminhar para o nosso encerramento com a nossa prece. E assim, envolvidos nessa energia,
e vibração de amor e paz, agradecemos a espiritualidade amiga por esta tarde, por nos fazermos presente nesta casa de paz e amor em Jesus, e que ao retornarmos aos nossos lares possamos compartilhar com nossos irmãos que cruzarem os nossos caminhos e com os nossos familiares toda essa paz e todo esse amor aqui recebido. Pedimos ao Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais que nos mantenham firmes em nossa fé e em nossos propósitos, e que nos mantenha em equilíbrio e vigilantes, para que ao retornar a esta casa, na próxima semana, que apenas seja recarregadas nossas energias e vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, rapidinho, alguns avisos. Está à venda o pucheiro, que é uma comida espanhola com grande bico. Levem o jantar para casa, é delicioso e acompanha arroz. Agradecer a nossa palestrante, que tão gentilmente, bem preparada, nos passou com bastante clareza o livro, o estudo do livro. Um recado muito importante que vocês têm que anotar na agenda a Feira da Solidariedade. Muitas pessoas já conhecem, é a 13ª feira. Vai acontecer no dia 25 de setembro, cai num domingo, das 9 da manhã às 17 horas. Com comidas, cama, mesa e banho, roupas. É uma diversão o dia inteiro. É para passar o dia com a família. E a entrada é grátis, tá? E assistência social necessita de vários alimentos, né? Mas nós estamos fazendo a campanha do feijão. Quem puder trazer no próximo sábado ou deixar na livraria, fiquem à vontade, tá bom? Que Jesus os acompanhe e muito obrigada e até sábado que vem.